Olá, estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo sobre o Reino de Deus. E hoje quero falar de um capítulo escrito pelo Dr. Alva, no livro dele, que chama Instauração do Reino Profético. O reino profético, o reino de Deus que foi profetizado no Velho Testamento. Em Daniel 2:44, está escrito que na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino. Então o reino tem sido estabelecido desde Nabucodonosor, Deus tem estabelecido o reino dele, mas esse reino será físico ainda na terra, Esse reino vai ser estabelecido, como diz a palavra de Deus, no dia do Senhor. Isaías diz: olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória. Quer dizer, naquele dia do Senhor, que vai haver tribulação, angústia na terra, a escuridão vai se espalhar no mundo por causa do pecado e tudo que envolve o pecado, mas sobre o povo de Deus raia a glória de Deus, Então o dia do Senhor começa com trevas, com perseguição, com ira, com tribulação, Esse dia é chamado dia da ira do Senhor. E daí passa a ser o dia da bênção do Senhor. Para uns é tribulação o dia do Senhor, para outros é bênção, porque Jesus vai voltar. Então, o que o dia do Senhor mostra? Primeiro, que os eventos que acontecem antes do dia do Senhor, profetizado na Bíblia, indica a instauração desse reino na terra. Segundo, que os eventos durante as trevas daquele dia, vão ter muitos eventos durante as trevas daquele dia que sinalizam o reino. E terceiro, os eventos ao amanhecer daquele dia, os eventos à luz daquele dia. Então isso tudo fala da instauração do reino de Deus, ou seja, primeiro, antes do dia do Senhor, antes de Jesus voltar, tem os eventos preparatórios, Durante as trevas do dia do Senhor, tem os eventos de juízo, O juízo de Deus. No amanhecer do dia do Senhor, tem os eventos de transição. E durante a luz do dia do Senhor, tem os eventos que constituem o reino mesmo, que ele vai estar aqui. Quais são os eventos preparatórios antes do dia do Senhor? Joel vai dizer: antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O que acontecerá antes do dia do Senhor? Vai ter um tribunal sendo estabelecido, lá em Daniel 7, fala desse tribunal. Ancião de dias se sentou e estabeleceu-se o tribunal do juízo, está em Daniel 7, 9 e 10. E aí na profecia, vamos ver o que ele fala aqui. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se sentou. Está em Daniel 7. Seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como lã puríssima. O seu trono era chama de fogo, e as rodas dele eram fogo ardente. Um rio de fogo saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades assistiam diante dele. Assentou-se para o juízo, e os livros foram abertos. O que a gente observa nesse texto de Daniel 7? Em primeiro lugar, a cena é
totalmente um tribunal de julgamento, né? Então a cena é judicial, né? E segundo essas atividades não acontecem na terra. Esse tribunal é estabelecido nos céus, diante do ancião de dias, né? Diante do Senhor. O tribunal inicia o julgamento, né? E isso está lá acontecendo. Em terceiro lugar, na visão dessa sessão da corte celestial, acontece imediatamente após o fim do domínio dos gentios. Então, no limiar, né? No limiar do dia do Senhor, esse tribunal é estabelecido nos céus. Em quarto lugar, esse é o primeiro grande evento preparatório para a vinda do reino, para a vinda do Senhor, né? Porque não existe menção nesse evento de outros eventos que vão acontecer antes do dia do Senhor. Então, esse é o evento principal, né? Porque o tribunal está sentado nos céus. Então, alguém está sendo julgado, né? Provavelmente o mundo, né? E depois, além de tudo, o texto fala de muitos tronos, né? Sugere que a presença tem outros juízes nesse julgamento, né? O Senhor julga, mas tem juízes aí que auxiliam a esse julgamento. E tem uma coisa acontecendo paralela a isso, que vai ser ouvida na terra. O que vai ser ouvido na terra nesse evento preparatório, né? Deus fala em Malaquias 4:5, eu enviarei o profeta Elias antes daquele dia, né? Interessante que o profeta Elias aqui, que é uma figura de Elias, não necessariamente o Elias, porque o próprio João Batista veio como Elias, Jesus falou, mas Jesus também falou que ainda viria o Elias aqui, né, profetizado para o final dos tempos. E ele vai fazer um trabalho preparatório na nação de Israel nesse tempo, no mundo, né? Converter os pais aos filhos, os filhos aos pais, converter o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos seus pais. É uma reconciliação, né? Eu penso que isso fala de uma reconciliação entre os pais da nação que eram fiéis a Deus e o povo de Israel que está vivendo nesse tempo do dia do Senhor, que estão longe da verdade bíblica. Então eles precisam ser convertidos. E esse ministério de Elias, né, ou na unção de Elias, vai pregar em Israel. Talvez pode se referir aqui as duas testemunhas ali do Apocalipse, dando testemunho lá em Jerusalém especialmente. Terceiro, também esse mensageiro vai pregar para todo homem, com relação à nossa vida humana tão frágil e essa bondade essa bondade que não é inerente ao homem, né? Vai alertar o homem dos juízos iminentes do Senhor. Eu lembro lá no Apocalipse que tem um momento que tem um anjo, uma tradução diz anjo, outra tradução diz uma águia voando no céu e dizendo: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é fim da hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e tudo que nele há, porque é óbvio que o homem não crê mais que Deus é o Criador. Então ele fala de adorar o Criador. Então esse mensageiro de Deus, né, ele é chamado de quê na Bíblia? Ele é chamado de Elias, né? O profeta. Então ele vai restaurar todas as coisas. Jesus falou em Mateus 17:11, ele virá, vai restaurar as coisas com a pregação.
E quinto, com relação ao tempo, é declarado que esse mensageiro aparecerá antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então é antes da vinda de Jesus, vai aparecer esse pregador, ou essa unção de Elias, ou esses pregadores, né? Isso ele vai falar vai preparar o caminho, como João Batista veio, preparando o caminho do Senhor, né? Nivelando o terreno para poder edificar sobre ele uma casa, a casa do Senhor. E vai ter muitos conflitos na terra nesse momento, nesse tempo, né? Quais são os conflitos? Os embaixadores de paz, o profeta Isaías vai dizer, estão chorando amargamente, porque, né, vai ver, até o fim haverá guerra. Está lá na profecia das 70 semanas. O anticristo, ele não vai ter uma vida fácil, não. Não há paz para os ímpios, diz o Senhor. O anticristo, ele vai ter muitas guerras aí na vida dele. E em Jeremias, mais ainda, capítulo 25, fala do cálice da ira do Senhor, e Deus manda Jeremias dar de beber a todas as nações, né? E diz, vocês certamente vão beber. Então, e quem deve beber primeiro é a própria nação de Israel, não é? Porque precisa se arrepender, né? E aí a ira de Deus vai cair sobre as nações ali, especialmente as nações ao redor de Israel, porque o Senhor tem contenda com as nações, está escrito, né? Isaías diz mais que Deus esvazia a terra. Então tem algo forte acontecendo. Por quê? Porque a terra, ela está contaminada. Olha que ele diz, na verdade a terra está contaminada debaixo dos seus habitantes, porquanto transgridem as leis e quebram o pacto eterno. Por isso a maldição devora a terra, e os que habitam nela sofrem por serem culpados. Isso está lá no profeta Isaías, né? E o que vai acontecer é que naquele dia os valentes estão clamando de fora, os embaixadores de paz estão chorando amargamente, né? E é algo que nós precisamos aprender, e o povo dos últimos dias não aprendeu, é que sem mim, Jesus falou, nada podeis fazer, né? É uma lição que nós precisamos de não esquecer, como povo de Deus. E quem não é do povo de Deus e estiver ouvindo esse vídeo, você precisa aprender essa lição, que sem Cristo não dá. Sem Jesus não dá para viver a vida que agrada a Deus. E Ele é tremendo. E nesse tempo, né, do juízo estabelecido no céu, vai se levantar o anticristo, né? E a profecia de Isaías 14 sobre ele diz assim: este é o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos. Ele vai cavalgar como herói num cavalo branco, lá de Apocalipse capítulo 6, né, que fala assim de uma esperança de uma paz, mas é uma paz falsa, né? Interessante, vou fazer um parênteses aqui, porque a história está acontecendo diante dos nossos olhos, e recentemente, parece que foi essa semana ou ontem, um Robert Kennedy Jr., ele disse que Trump é aquele herói montado no cavalo branco. Não estou dizendo que o Trump é o anticristo, mas você vê que esses enigmas da elite mundial, né, estão mostrando alguma coisa para nós, que nós precisamos ficar atentos, né, sobre esse anticristo. Eu tenho uma série aí
no meu canal de YouTube sobre o Anticristo. Eu sugiro que você assista. Ele é um pequeno chifre que surge no meio de 10 chifres na quarta besta, na cabeça da quarta besta da Terra. Também fiz um vídeo sobre isso. A maioria dos intérpretes fala que essa quarta besta seria Roma, que o Anticristo viria de Roma. Lá nos meus estudos, meus vídeos, eu cheguei à conclusão que essa besta é o Império Islâmico Otomano que pisou a terra na época, e é possível 10 países islâmicos que odeiam Israel e que o Anticristo venha dali. É um chifre pequeno, significa que ele vai começar pequeno, né? Mas ele é o homem da iniquidade, ele é o enviado de Satanás para governar ou tentar governar o mundo, né? E a elite global vai apoiá-lo muito, né? Ele vai fazer guerra e vai ter guerra contra ele, né? Então vai ser uma coisa pesada, e ele vai se exaltar acima de todos os deuses, né? do próprio Senhor, porque o próprio Paulo vai dizer que ele vai se assentar no templo parecendo Deus. Aí vai uma observação, outro parênteses. Será que Israel vai reconstruir o terceiro templo? E se Israel construir o terceiro templo, será que no meio da semana desse acordo para que haja construção, ele se assenta lá no templo, que ele parecendo Deus, exigindo, demandando adoração, né? Como o falso profeta também vai querer fazer que a terra toda adore o Anticristo, como está escrito em Apocalipse muito claramente. Então ele não vai ter tempo fácil, o Anticristo, nessa época, né? Mas diz que todos os povos aí vão ser entregues na sua mão, né? Vai ter, por um decreto de Deus, ele vai ter poder durante um tempo e tempos e metade de um tempo, né? Está lá em Daniel, está lá no Apocalipse, que seria 3 anos e meio. 3 anos e meio de paz. No meio da semana ele quebra essa paz e vem a grande tribulação, e depois Jesus volta. E nessa época vai ter também distúrbios geológicos, cósmicos, né? Porque a Terra cambaleia como ébrio, né? Então, e antes do dia do Senhor, Joel profetizou: eu vou mostrar prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O céu converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Então o dia do Senhor virá, o dia terrível dia do Senhor, e haverá muitos distúrbios no céu. E isso tudo acontece antes da vinda do Senhor Jesus, do dia do Senhor. O dia do Senhor, né, como eu estou deixando claro, não é um dia de 24 horas, mas é um tempo, esse tempo que começa com o juízo, com o julgamento no céu. Então, vemos que Deus vai ter todos os sinais, essas maravilhas, mas a boa notícia que Deus fala através do profeta Joel, e que Pedro, pregando em Atos, falou também, é que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, nesse tempo, é possível que haja um grande mover de salvação na terra, e demonstra que os juízos aí que vão estar acontecendo nesse tempo não entram na categoria de juízo final, mas são juízos, vamos dizer, redentivos, né, para que o homem se volte para o Senhor, né, porque a Bíblia diz que quando reinam os juízos, o povo aprende a justiça. Então, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, seja judeu ou seja gentio,
porque o Evangelho, nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o meu justo viverá pela fé. Se você entende o Evangelho, você vai entender que a salvação é algo judicial, como eu disse, que foi estabelecido o juízo nos céus, mas agora tem um juízo acontecendo na terra todos os dias, um julgamento dos nossos pecados, e a gente precisa pedir perdão a Deus, pedir Jesus para habitar em nosso coração, porque aí nós somos, por Deus, declarados justos quando entregamos a vida a Ele, reconhecemos que somos pecadores e que Ele sofreu naquela cruz para puniu em si os nossos pecados, para satisfazer a justiça de Deus. E a justiça sendo satisfeita, nós podemos ser salvos. Então eu oro para que você receba no seu coração o Senhor Jesus Cristo, receba a justiça da cruz e que Deus te declare justo, para que você caminhe com Ele todos esses dias até o dia do Senhor, se eu e você estivermos vivos até lá. Então esse é um vídeo relativamente curto sobre a instauração do reino de Deus, a instauração do reino profético na terra. E depois vamos continuar mais sobre o assunto. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre a sua vida, te dê a paz, o príncipe da paz habite no seu coração e que seus pecados sejam perdoados em Cristo Jesus. Fique em paz. Um grande abraço.